E aí, galerinha, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade à nossa aula de angiospermas parte 2, né? Vocês viram lá a primeira parte da videoaula e aí a gente vai estar dando continuidade aqui, certo? Vamos falar aqui da classificação das angiospermas. A gente viu que as angiospermas são os vegetais mais evoluídos, que apresentam todas as partes, né, do vegetal, incluindo o fruto, que é a máxima evolução. E existem dois grandes grupos de angiospermas, né? Nós temos as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Na nova classificação da botânica, a gente está falando em monocotiledônea, eudicotiledônea e dicotiledôneas basais, que engloba lá as magnólias, né, e algumas plantas aquáticas. Então vamos falar aqui só das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas, dicotiledôneas, tá certo? Bom, existem diferenças entre essas duas classes, né, de angiospermas, né, monocotiledônea e dicotiledônea. Diferenças aonde, Leis? Na raiz, no caule, na folha, ou seja, em todas as estruturas vegetais, né? Então, diferença de monocotiledônea e dicotiledônea na semente, né? Primeiramente, monocotiledônea já está dizendo um cotilédone, né? É o que acontece aqui na semente do milho, por exemplo, que tem apenas um único cotilédone, né? Aquele local lá que é rico em substâncias nutritivas, etc. Tá? Já no pezinho de feijão, que é uma planta dicotiledônea, se você observa que você tem aqui dois cotilédones, né? Você tem lá um de um lado e outro do outro, tá certo? Diferença na raiz. A raiz da planta monocotiledônea, ela é uma raiz do tipo fasciculada ou cabeleira, né? Ela é toda espichada, tá? No solo, quando você vai arrancar uma planta, como por exemplo o capim, né? Você vai arrancar um capim do solo, você observa que a raiz dele é toda espichada e é até um pouco difícil de você conseguir arrancar, porque vem aquele bolão de terra junto quando você puxa, né? Por que, Deus, que vem aquele bolão de terra? Porque a raiz é toda espichada, né? Não tem uma raiz principal ali, são todas, né, espalhadas, né? Já na raiz da dicotiledônea, não. A da dicotiledônea, que é o caso do pezinho de feijão, quando você puxa o pezinho de feijão da areia, ele vem com facilidade. Por quê? Porque você está puxando a raiz principal dele, que é chamada de raiz axial ou raiz pivotante. Esse tipo de raiz aqui, ela é classificada, né, porque é caracterizada porque ela apresenta uma raiz principal, certo? E apresenta ramificações laterais, certo? O que permite aí a fixação da planta no solo, tá certo? Diferenças no caule. Eu cortei aqui o caule de uma planta monocotiledônea e observei vários feixes de vasos condutores totalmente mal distribuídos, totalmente desorganizados. Então eu vou encontrar aqui vários feixes de xilema, vários feixes de floema, todos espalhados, né? E aí eles estão, os vasos condutores são dispostos desorganizadamente, melhor explicando assim. Mas se eu cortar o caule de uma planta dicotiledônea, eu vou observar a disposição perfeita desses vasos condutores. Eu vou observar aqui, né, xilema, floema, xilema, floema, xilema, floema e assim vai. Ou seja, eles estão dispostos organizadamente, tá certo? Só lembrando que o xilema é o vaso condutor de seiva bruta, água e sais minerais, e o floema é o vaso condutor de seiva elaborada, né, glicose, tá ok? A diferença na folha é a mais fácil, né, Gleison? Quando a gente olha para uma folha de uma planta, a gente já sabe se essa planta é monocotiledônea ou dicotiledônea. A folha, por exemplo, da monocotiledônea, ela apresenta nervuras paralelas, tá? Quando você está comendo milho, né, você segura o milho lá na palha e você observa que a palha, que é a folha do milho, ela apresenta nervuras paralelas. Já a folha da planta dicotiledônea, ela apresenta nervuras reticulares, ela apresenta a nervura principal e nervuras laterais, né, formando meio que tipo uma rede, né, em forma de rede, né? Inclusive, a folha da monocotiledônea, que tem nervuras paralelas, ela é conhecida como folha paralelinérvia. E a folha da planta dicotiledônea, que lembra uma pena, né, ela é conhecida como folha peninérvia, tá certo? E na flor, a diferença é que a flor da monocotiledônea, ela apresenta pétalas, né, em número de 3 ou múltiplos de 3. Nós chamamos de flores trímeras, tá certo? Já a flor da dicotiledônea, a gente tem aqui pétalas em forma de 5 aqui, né, com 5, número de 5.
E aí a gente chama ela de flor pentâmera, né? 5 ou múltiplos de 5, tá certo? Então essa aqui é a diferença entre monocotiledônia e dicotiledônia aqui nas partes, nas estruturas vegetais, beleza? Bom, o ciclo de vida de um angiosperma. A gente viu no outro slide, né, que a flor é o órgão reprodutor dessas plantas e que a flor ela apresenta tanto a parte masculina, que é o androceu ou estames, e o gineceu ou carpelos, que também pode ser chamado de pistilo, né? E aí quando ocorre a polinização, a gente viu também que a polinização é o transporte do grão de pólen, que pode inclusive ocorrer por agentes polinizadores, né? Ocorre por agentes polinizadores. E o que é que a gente vai ver aqui nesse ciclo? Vamos lá. A flor da angiosperma, certo? As anteras, né, já vão começar a produzir células especializadas que vão sofrer meiose e dar origem aos grãos de pólen. Só lembrando que o grão de pólen é o gametófito masculino da flor, tá certo? Esses grãos de pólen, eles vão entrar, ser conduzidos por polinização, né, na entrada do gineceu da flor, certo? A entrada que é chamada estigma. Na entrada do estigma, passando pelo estilete, que é a região fininha aqui do gineceu, vai ser projetado um tubo chamado de tubo polínico, que vai levar, ou seja, conduzir o grãozinho de pólen até o ovário, que é a terceira parte né, a terceira parte do gineceu da flor. Então, Gleison, espera aí, quer dizer que o grão de pólen ele é trazido aqui, chega aqui no estigma e vai ser projetado pelo tubo polínico até o ovário, né? E chegando lá no ovário, ele vai fecundar exatamente o gametófito feminino, que é o óvulo ou saco embrionário. Só que lá dentro do ovário, né, nós teremos aqui a formação de núcleos polares, inclusive, né, o surgimento de uma estrutura 3N, uma estrutura triploide, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? O ovário vai começar a se desenvolver, ele vai crescer, vai começar a se desenvolver e vai originar o fruto. Então o fruto aqui, ele nada mais, nada menos é o desenvolvimento do ovário. E dentro do ovário, né, o óvulo, que foi fecundado, né, ou saco embrionário, ele também vai se desenvolver e vai originar a semente, tá certo? Então, Gleison, quer dizer que o fruto é o desenvolvimento do ovário e a semente é o desenvolvimento do óvulo, né? Exatamente. Olha só, a formação do fruto. Eu tenho aqui um fruto verdadeiro. Gleison, o que é um fruto verdadeiro? É quando ele é formado do ovário desenvolvido, tá certo? Né? O fruto verdadeiro é originado do desenvolvimento do ovário da flor, tá certo? Ou seja, o fruto, né, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em pericarpo, tá, e semente. O pericarpo, por sua vez, ele é dividido em casca ou epicarpo, que é toda essa região aqui mais externa. O mesocarpo ou polpa, que na grande maioria é a parte comestível, né? E o endocarpo, que é uma regiãozinha entre o mesocarpo e a semente. Quando você corta um abacate, você observa quando você tira a semente lá do centro, lá do meio, você observa que fica tipo uma partezinha meio escura, meio pretinha, meio lameada, né? Onde estava sendo presa a semente e em contato com a polpa, pois aquela região ali é exatamente o endocarpo, tá certo? E a outra parte do fruto é a semente, né? Que você já viu que é originado aí do desenvolvimento do óvulo, tá bom? Bom, além do fruto verdadeiro, que é originado do ovário, nós também temos pseudofrutos, ou seja, frutos falsos, tá bom? Esses frutos, eles são originados de outras partes da flor, tá? Por exemplo, exemplos aqui de pseudofrutos: maçã, caju, morango e abacaxi. Nenhum deles é fruto de verdade. Puxa Deus, se eu ia morrer e não ia saber que o caju e a maçã, né, são frutos. Eu achei que fosse, pois eles não são. Eles são pseudofrutos, são frutos falsos, tá bom? Por que eles são frutos falsos? Porque eles não são originados do ovário. Eles são originados de outras partes da flor, tá certo? Por exemplo, o morango aqui, né? O morango, o fruto verdadeiro do morango são exatamente esses orifícios aqui, ó. Esses pontinhos aqui, ó. Tá certo? E a parte comestível do morango, né, ela se originou na realidade do receptáculo da flor e não do ovário, tá
Tá certo? Então, Gleison, o morango ele é originário do receptáculo floral, né? Exatamente. Assim como a maçã também. Né? Uma maçã em corte, você observa aqui exatamente essas estruturas aqui, ó, né? Que vão dar origem à semente. Olha só como é parecido aqui, ó. No receptáculo da flor do pé de maçã, você já observa aqui, ó, quando ela está se formando, que aqui, ó, vai se originar a semente, ó, tá certo? Então, o fruto, na verdade, a maçã ela é um falso fruto, né? Por quê? Por que ela é um pseudo-fruto? Porque ela é originária também do receptáculo da flor, tá certo? E mesmo sendo um falso fruto, está apresentando aqui, ó, o seu epicarpo, a cascazinha, o endocarpo, né? E o mesocarpo, tá bom? Existe também... também tem o caju e o abacaxi. Vamos falar aqui por que eles são pseudofrutos. O caju, primeiro, o fruto verdadeiro do caju é a castanha. Não é a parte aqui que a gente tem costume de comer. Né? Então você que pensava que essa região do caju aqui fosse o fruto, na realidade é um pseudofruto. Né? E é originado do pedúnculo da flor. Tá? Então quer dizer que é originado do pedúnculo, né, Gleison? Exatamente, não é originado do ovário. E no abacaxi nós temos aqui um caso diferenciado, porque nós temos um caso de infrutescência. O que é que significa infrutescência? Nós temos aqui vários frutículos que são aderidos a um único corpo, certo? E aí a gente pensa que o abacaxi também é um fruto verdadeiro, mas na verdade o abacaxi é uma infrutescência. Então cada partezinha dessa daqui do abacaxi, ó, é o verdadeiro fruto do abacaxi. Tá bom? E um outro tipo de fruto que nós temos aqui é o partenocárpico, né? Frutos quando o ovário ele se desenvolve sem a fecundação, ou seja, não ocorre a fecundação no ovário, obviamente não haverá a formação de sementes. Então nós temos aqui a banana como fruto partenocárpico, né? Galera, terminamos aqui nossa aulinha de angiospermas. Muito obrigado, valeu!